Agora, na 14 de julho FM 107.7, você acompanha o programa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Júlio de Castilhos. Bom dia, ouvintes, bom dia, associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Estamos com mais um informativo. Temos a divulgar aqui um convite para culto de 7º dia de falecimento de César Fraga Martins. Então, a família enlutada convida todos os amigos e vizinhos para esse culto que será celebrado na próxima segunda-feira, às 15 horas, lá no cemitério da Ramada. Quem assina o aviso é a viúva, a Rosane Fraga Martins, né? Então, esse é o convite para culto, aliás, de 7º dia de falecimento do César, lá da Invernadinha. O CCIR tinha um prazo com um certo valor até o dia 16 de setembro, e aí, claro, que a gente já vinha avisando as pessoas, não precisa se assustarem, não precisa virem, porque a multa é de alguns centavos e realmente já foi emitido um novo valor, então com validade até 30 de outubro, mas são alguns centavos a mais do que estava na primeira cobrança. Então, até 30 de outubro, as pessoas podem pegar, né? E aí tem um prazo bem maior agora, né? Porque tanto pode retirar lá no mês de outubro, como pode retirar agora e efetuar o pagamento depois, né? Então, o prazo agora é maior, com alguns centavos a mais. E o ITR, o prazo então encerra no dia 30 de setembro. O ITR, sim, quem deixar vencer o prazo, né, tem uma multa mínima de R$50 e não de alguns centavos. Então, pessoal, procurem fazer a sua declaração do ITR até o dia 30 de setembro. Quem tem propriedades de até 30 hectares e não possui casa nem terreno na cidade, é isento, mas tem obrigação, é isento de imposto, mas tem obrigação de fazer a declaração. Então, o pessoal deve procurar fazer a declaração até o dia 30 de setembro. Nós temos ouvido nos noticiários aí, né, o valor das coisas, né, e inclusive eu tenho achado interessante, o chargista do Correio do Povo, esses dias colocou um prato de feijão, um restaurante, o garçom dizendo para o cliente perguntou pelo arroz e ele disse, não, o arroz está também com um distanciamento social hoje, né? Aí depois, no outro dia, tinha feijão e arroz, mas era só um grão de cada um. E hoje, então tá os gaúchos fazendo um charque campeiro, um arroz campeiro, né? Um arroz com charque. E aí, mas esse arroz é lá dos States, e aí o arroz está cantando o Happy Day, né? Então o pessoal está aproveitando essas críticas pelos preços, pelo aumento, principalmente do arroz. O feijão também não está perdendo muito e outros produtos também. Só o que chama atenção é o seguinte, que continuam dizendo que a inflação está baixíssima no país, que não tem quase inflação. Claro que a inflação pega outros tantos produtos, e entre eles a gasolina, que nunca baixou, né? A não ser lá no começo da pandemia, que teve uma queda e depois voltou a subir de novo. E a cesta básica, eles mostraram uma alta no arroz de 13,9%. Mas se antes da safra, né, quando o arroz estava para os produtores a menos de R$50 a saca, os R$50, no mercado ele estava a R$12, R$13 o pacote de 5 quilos. E hoje já tem arroz aí com mais de R$30 o pacote de 5 quilos, né? Então, como é que aumentou só 13% se ele triplicou o preço? Como é que esse pessoal explica essas contas que eles fazem da inflação, né? Então é interessante isso. E ao mesmo tempo nós vemos aí, por exemplo, a questão do soja. O soja é um produto que está fazendo com que o pessoal realmente não plante mais nem feijão e nem arroz, né? Porque ontem, aliás, né, segundo o noticiário rural aí do Correio do Povo, nos portos do Brasil estava sendo comercializado a R$140 o saco ontem a soja, né? Então, isso incentiva o pessoal, né? O ano passado foi vendida no máximo a 80, a safra passada, né? Quem vendeu durante a safra, 80 e poucos reais, não chegou a 90, e esse ano disparar para essa quantidade enorme, sendo que
com a questão do ano passado ter o preço reduzido, principalmente os pequenos produtores, mas a maioria dos produtores fizeram lotes a R$80, R$85, acho que 90, nenhum lote, porque ninguém esperava isso, né? Então são as questões que nós enfrentamos aí, né? A falta de um planejamento de alguma coisa. É claro que esse ano é um ano totalmente anormal, é pandemia, a estiagem que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, e esse comentário eu estou fazendo assim, que nós, os agricultores, né, com todo o prejuízo, está faltando os produtos para nós e não tivemos nenhum incentivo com relação à estiagem que tivemos aqui no Rio Grande do Sul e nem com a pandemia, né, que outros tiveram. Então são as coisas que a gente tem que mostrar, né, que fica aborrecido. E muita gente me diz, eu não assisto noticiário porque só se vê, mas eu acho que a gente tem que assistir noticiário para fazer análise das situações, das coisas e ver que aquilo ali que estão dizendo nem sempre é a verdade, né? Nem sempre é a verdade, mesmo sendo na televisão ou na outra imprensa. Então tem que ficar atento a isso. Era o que tínhamos por hoje, até o próximo programa. E agora fiquem com um aviso aí, um comunicado que tem, um comentário, aliás, do deputado Heitor Schuch, que a Lourdes lá do Sindicato de Pinhal Grande mandou para a rádio aqui, então tem esse comentário do Heitor. Até o próximo programa. Meus amigos do Rio Grande, esta semana o tema mais quente foi o INSS e as perícias médicas. Sem dúvida nenhuma é um contrassenso. Todos os setores praticamente estão funcionando. É o mercado, é o ônibus, é a indústria, é o comércio. E os peritos do INSS dizendo que não tem segurança para fazer perícias. Isto nos preocupa. Aliás, já tivemos uma audiência por videoconferência há pouco tempo, junto com a FETAG e a CONTAG, como também já em outubro do ano passado, nós tivemos uma audiência presencial em Brasília por causa desse tema. Quero parabenizar os sindicatos que têm feito essa luta, essa briga, um tanto desigual, mas sempre muito presentes para resolver estas problemáticas que foram criadas não pelo aposentado ou por quem está requerendo a sua aposentadoria, que trabalhou a vida inteira, produziu e contribuiu. Portanto, acho que esse é um tema realmente de justiça social, direito não se pode abrir mão. Por outro lado, dizer que também estamos muito preocupados com o que está sendo trabalhado na reforma tributária. No setor do tabaco, por exemplo, que do fumo sai o cigarro, hoje o cigarro quente legalizado paga 71% de imposto. O governo quer elevar isto a 115%. É a certidão de óbito da fumicultura. E dentro desse mesmo projeto de lei está também a possibilidade de se ter agora um imposto de exportação. Como todos nós sabemos, o Brasil exporta muitas coisas, soja, milho, arroz, carne, e portanto vamos ter aumento nisto e por conseguinte nos insumos. Portanto, meus amigos, estamos realmente num momento de muito trabalho, de muita discussão, fazendo um esforço enorme para deixar esse assunto para o ano que vem, para que no mínimo nós possamos cruzar esse período de pandemia com as mesmas regras do jogo.